O que existia antes da criação do mundo? Essa é uma pergunta profunda que intriga muitas pessoas e desafia nossa compreensão do tempo e da eternidade. Para buscar respostas, precisamos nos aventurar em uma jornada fascinante pelos registros sagrados, onde a Bíblia sussurra mistérios e revela verdades ocultas sobre o que antecede a criação do universo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, encontramos um vislumbre desse mistério. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado nos últimos tempos por amor a nós. Esse versículo sugere que havia algo além do tempo e da criação, uma história que precede a existência humana. O livro de Gênesis nos apresenta a criação do universo e da humanidade, mas não detalha os eventos que ocorreram na eternidade passada. Moisés, ao escrever, focou na criação do mundo material, mas Deus existia antes de qualquer coisa que conhecemos, antes de energia, tempo e espaço. A majestade de Deus era completa, compartilhada com seu Filho. Jesus, ao longo de seu ministério, compartilhou muitos desses mistérios. Em João capítulo 17, encontramos uma das orações mais profundas já registradas, uma conversa íntima entre o Filho e o Pai, que nos dá um vislumbre de quem Jesus era antes da fundação do mundo. Em João capítulo 17, versículos de 1 a 5, Jesus orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nessas palavras, vemos Jesus reafirmando sua glória eterna, compartilhada com o Pai antes da criação. Esse reconhecimento de sua pré-existência revela uma unidade perfeita entre o Pai e o Filho, como declarado em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. A oração de Jesus também reflete sua total dependência de Deus Pai. Ele buscava glorificar o Pai em tudo o que fazia, desde sua obediência em Nazaré até os milagres, os ensinamentos e, finalmente, a obra na cruz. Jesus glorificou o Pai em cada aspecto de sua vida, culminando no sacrifício supremo por nós. Em Apocalipse capítulo 1, versículos de 12 a 18, João descreve sua visão do Cristo glorificado. Eu me virei para ver quem falava comigo e, ao me virar, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros estava alguém semelhante a um filho de homem, vestido com um manto que chegava aos pés e com uma faixa de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze brilhante refinado em uma fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Essa visão revela a majestade e a glória de Jesus, destacando sua soberania como rei e sua função como sumo sacerdote. João, que conviveu com Jesus em seu ministério terreno, ficou sobrecarregado diante dessa visão celestial. Ele caiu como morto, reconhecendo o poder divino de Cristo. Nesse momento, Jesus declarou: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essas palavras nos lembram que Jesus é eterno, que venceu a morte e que possui autoridade absoluta sobre a vida e a morte. Ele não é apenas o Criador, é também o Redentor e o Senhor soberano de todas as coisas. Essa jornada pelos mistérios da eternidade nos mostra que Deus sempre foi e sempre será. Antes da criação do mundo, existia um plano, um propósito e uma glória que só podem ser compreendidos em Cristo. Que possamos viver à luz dessa revelação, glorificando aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo e que nos chama para participar de sua glória eterna. Na terra de Uz, vivia Jó, um homem de fé inabalável, conhecido por sua integridade e dedicação a Deus. Ele tinha uma grande família e muitos bens, vivendo uma vida próspera e exemplar. No entanto, a vida de Jó mudou drasticamente. Ele perdeu tudo: seus rebanhos, sua riqueza, sua saúde e até mesmo seus filhos. Esse sofrimento profundo o levou a questionar a justiça de Deus, e em meio à dor, ele desejou confrontar o Criador, buscando respostas.
Deus respondeu ao clamor de Jó de forma surpreendente. No capítulo 38, versículos 4 a 7, ele declarou: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você entende. Quem marcou as dimensões dela? Quem estendeu a linha de medir? Sobre o que foram firmados os seus fundamentos? Ou quem colocou a pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Essas palavras ressaltam a sabedoria e o poder incomparáveis de Deus, lembrando a Jó que muitas coisas estão além de sua compreensão. Esse diálogo também nos apresenta um vislumbre da criação, onde seres angelicais, chamados estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a majestade divina e se alegraram. Contudo, não muito tempo depois, a harmonia foi interrompida. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, somos apresentados ao misterioso relato dos filhos de Deus que tomaram esposas entre as filhas dos homens, resultando no nascimento dos Nefilins, descritos como homens poderosos e de renome. A identidade dos filhos de Deus é um tema amplamente debatido. 3 interpretações principais são consideradas: anjos caídos que se rebelaram contra Deus, governantes humanos poderosos ou descendentes piedosos de Sete que se misturaram com a linhagem ímpia de Caim. A interpretação mais tradicional defende que os filhos de Deus eram seres espirituais que tiveram filhos com mulheres humanas, levando ao surgimento dos Nefilins. Essa visão é apoiada por outras passagens bíblicas, como Jó capítulo 1, versículo 6, e capítulo 2, versículo 1, que descrevem os filhos de Deus se apresentando diante do Senhor, com Satanás entre eles. Além disso, Judas capítulo 1, versículo 6, menciona anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada celestial, sendo mantidos em cadeias eternas. Esses eventos extraordinários mostram o quanto o mundo criado por Deus vai além do nosso entendimento. Gênesis capítulo 6 também indica que Deus interveio, limitando a vida humana a 120 anos e preparando o dilúvio como resposta ao aumento da corrupção na terra. Os anjos caídos mencionados em Judas e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, são um exemplo de como o livre-arbítrio pode levar até mesmo seres celestiais à rebelião. Deus os condenou, mantendo-os sob escuridão até o dia do julgamento. O inferno, como mencionado em Mateus capítulo 25, versículo 41, foi originalmente preparado para Satanás e seus anjos, como punição para a grande rebelião contra Deus. Essa história nos ensina que, embora Satanás tenha poder e astúcia, ele não é um rival à altura de Deus. Como um ser criado, ele jamais poderá se igualar ao Criador. No entanto, subestimar Satanás seria um erro. Ele é um adversário perigoso, com habilidades de manipulação e engano desenvolvidas ao longo de milênios. Ainda assim, os cristãos não precisam temê-lo, pois o poder de Deus supera infinitamente o de qualquer criatura. A história de Jó e os relatos sobre os anjos caídos nos lembram da grandiosidade do plano divino e da importância de confiar na soberania de Deus. Mesmo em meio a dúvidas e dificuldades, devemos reconhecer que o Criador é justo, sábio e amoroso, e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Desde os primórdios da humanidade, a guerra espiritual é um tema central na narrativa bíblica. Deus, em sua sabedoria infinita, revelou desde o início o destino de Satanás e seu reino rebelde. No Gênesis, mesmo após a queda de Adão e Eva, Deus declarou à serpente sua derrota final: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa foi cumprida no sacrifício de Jesus, que derrotou Satanás ao entregar seu espírito na cruz. Contudo, aguardamos o cumprimento completo dessa vitória no fim dos tempos. Vivemos em um campo de batalha espiritual. Embora muitos ignorem ou subestimem essa guerra, ela é travada diariamente ao nosso redor. Paulo nos adverte em Efésios capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Reconhecer essa realidade é essencial, pois o desconhecimento nos torna vulneráveis. Jesus nos deixou a chave para vencer essa batalha: oração, discernimento e dependência de Deus.
Seu poder não é meramente teórico ou algo reservado para o futuro. É real, tangível e disponível para todos que nele confiam. A guerra espiritual é o choque entre dois reinos opostos: o reino de Deus, marcado pela luz, pela vida e pela paz, e o reino de Satanás, caracterizado pelas trevas, pela morte e pela destruição. Essa rivalidade começou com a rebelião de Satanás e seus anjos, que formaram um reino rebelde. Expulsos do céu, eles continuam a operar até que sejam derrotados definitivamente pelo poder de Deus. Apesar do poder de Satanás, ele jamais será uma ameaça real para Deus. Ele é apenas uma criatura, sujeita à autoridade do Criador. Ainda assim, subestimar Satanás é perigoso, pois ele é astuto, enganador e determinado a afastar os humanos de Deus. Como Pedro nos alerta em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. A guerra espiritual não é apenas uma luta externa, mas uma realidade que envolve nossa própria existência. Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 4, Paulo declara: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa escolha divina não é baseada em mérito humano, mas na graça soberana de Deus. Ela nos chama a viver uma vida de santidade e propósitos maiores, refletindo as bênçãos espirituais que Ele nos concede em Cristo. Paulo enfatiza que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essas bênçãos são superiores a qualquer riqueza material. Elas incluem um coração transformado, a comunhão com Deus e a certeza da salvação eterna. Como disse um pregador, um coração novo é melhor do que um casaco novo. Alimentar-se de Cristo é melhor do que o melhor banquete terreno. Ser herdeiro de Deus é melhor do que possuir terras vastas. Essas bênçãos são acessíveis a todos os crentes, independentemente de sua origem. Paulo destaca que elas não se limitam ao povo judeu, mas se estendem também aos gentios, criando uma nova comunidade de fé em Cristo. Jesus deixou claro em João capítulo 15, versículo 16: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Esse fruto pode ser manifestado de diversas formas: no amor, na paz, na transformação de vidas e no testemunho de Cristo ao mundo. A escolha de Deus por nós não é aleatória, mas parte de seu propósito eterno. Fomos chamados para uma missão, para sermos luz em meio às trevas e para glorificarmos aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A guerra espiritual é uma realidade que exige vigilância e preparação. Devemos lembrar que, embora Satanás seja poderoso, ele já foi derrotado. A vitória de Cristo na cruz garante que nenhum poder das trevas pode prevalecer contra aqueles que estão nele. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, vista-se da armadura de Deus, confie em suas promessas e esteja preparado. A batalha é real, mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Desde antes da criação do mundo, Deus nos escolheu e nos enxertou em sua família por meio da bênção da adoção em Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, lemos que Ele nos predestinou para sermos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essa adoção não é apenas uma mudança de status, mas uma transformação completa de vida. No direito romano, quando alguém era adotado, todas as dívidas e laços com sua família anterior eram completamente apagados, e a pessoa passava a ser um novo membro da família adotiva, com todos os direitos e privilégios. Da mesma forma, em Cristo, somos recebidos como filhos legítimos de Deus, livres de nossas dívidas espirituais e do peso do pecado. Paulo continua em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou abundantemente sobre nós com toda sabedoria e entendimento. É pelo sacrifício de Cristo que fomos redimidos. A redenção não veio pelo seu poder ou amor apenas, mas pelo derramamento do seu sangue,
que pagou completamente o preço por nossos pecados. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo descreve nossa condição antes da redenção. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo e sendo escravizados pelo príncipe das potestades do ar, Satanás. Vivíamos segundo as paixões da carne e, por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. Porém, em Cristo, fomos vivificados e libertos dessa escravidão. Essa libertação não foi apenas para nossa salvação, mas também para nossa santidade. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo explica: se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, quanto mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus não apenas nos reconciliou, mas nos deu um propósito eterno. Efésios capítulo 1, versículos de 9 a 12, revela que Deus nos deu a conhecer o mistério de sua vontade, para que, no tempo certo, todas as coisas fossem reunidas em Cristo, tanto no céu quanto na terra. Somos chamados para viver para o louvor da glória de Deus, como sua herança escolhida. Essa escolha divina, como Paulo descreve em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, não se baseia em nossas obras, mas na graça imerecida de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa graça nos transforma em nova criação, como Paulo declara em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Assim como Deus escolheu Israel por amor e não por mérito próprio, Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 a 9, Ele nos escolhe hoje para sermos parte de seu plano eterno. Essa escolha não é um privilégio sem propósito, mas um chamado para vivermos de acordo com o plano que Ele designou para cada um de nós. Deus não apenas nos redimiu e nos escolheu, mas também nos deu um propósito específico. Jeremias capítulo 1, versículo 5, afirma: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Da mesma forma, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, Paulo reconhece que foi separado por Deus desde o ventre de sua mãe para revelar Cristo aos gentios. Cada crente tem um papel único no corpo de Cristo, como Paulo descreve em Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Essa função, ou ministério, não se limita ao púlpito. Seja como Gideão, chamado para libertar Israel, ou Abraão, escolhido para abençoar as nações, cada um de nós tem um propósito. Essa descoberta é o que chamamos de visão, o desdobramento do plano de Deus para a nossa vida. Como membros do corpo de Cristo, somos mordomos de uma missão divina. Deus traçou caminhos para que andássemos neles, vivendo a boa vida que Ele planejou para nós desde antes da fundação do mundo. Essa visão nos chama a viver para o louvor da glória de Deus, refletindo seu amor e sua graça ao mundo. Portanto, lembre-se, você foi escolhido, redimido e chamado para um propósito maior. Em Cristo, sua identidade é renovada, sua dívida é apagada, e sua vida é direcionada para glorificar aquele que o amou desde a eternidade. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal Segredos da Bíblia, para não perder nenhum conteúdo que aprofunda nossa jornada espiritual. Ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Lembre-se, com fé e perseverança, tudo é possível. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.